não dorme, é o primeiro a te ver. Vigia por toda a noite, esperando te ver, até chegar o dia pra ele te ver. A luz completa o amanhecer. Vigia que não dorme, primeiro te ver. Suspira por toda a noite, esperando te ver, até chegar o dia pra ele te ver. A luz completa ao amanhecer. É manhã, é manhã. O sol raiou E agora eu posso ver. Brilha, brilha sobre mim, sol da justiça. Brilha sobre mim, traz esperança, traz um novo dia. Brilha sobre mim. Vigia que não dorme, é o primeiro a te ver. Suspira por toda a noite, esperando te ver, até chegar o dia pra ele te ver. A luz completa o amanhecer. É manhã, é manhã. O sol raiou e agora eu posso ver. Brilha, brilha sobre mim, sol da justiça. Brilha sobre mim, traz esperança, traz um novo dia. Brilha sobre mim, brilha,
esperança possa brilhar agora em tua casa. Sinta agora a presença de Deus, a esperança de Deus invadindo o teu lar agora, neste momento. Jesus. Que a glória de Deus brilhe agora. Sinta a esperança do Espírito de Deus invadindo agora cada lar, cada dormitório da sua casa, a sua família, os teus negócios. Oh Espírito Santo, brilha sobre nós, Senhor, e deixa, Senhor, manifestar a tua glória. Oh Deus, a natureza aguarda a revelação dos filhos de Deus. Resplandeça, 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 brilhe, deixe a glória de Deus que está em você brilhar no mundo. Deixe a glória de Deus brilhar dentro de você e para os que estão ao seu redor. Brilha, Senhor, nós clamamos, Senhor. Brilha, Senhor Jesus, sobre nós, Senhor. Sobre mim, sol da justiça, brilha sobre mim e traz esperança, traz um novo dia, brilha sobre mim. Deixa a sua glória brilhar, sua glória brilhar. Rei da glória és exaltado, Rei da glória. Deixa a tua glória brilhar, tua glória brilhar. Rei da glória és exaltado, Rei da glória. Deixa a tua glória brilhar, tua glória brilhar. Rei da glória és exaltado, Rei da glória. Deixa a tua glória brilhar, tua glória brilhar. Rei da glória és exaltado, Rei da glória. Deixa a tua glória brilhar, tua glória brilhar. Rei da glória és exaltado, Rei da glória. Deixa a tua glória brilhar, tua glória brilhar. Rei da glória és exaltado, Rei da glória. Deixa a tua glória brilhar, tua glória brilhar. Rei da glória és exaltado, Rei da glória. Deixa a tua glória brilhar, tua glória brilhar. Rei da glória és exaltado, Rei da glória. Ramacheira na canaramassoa. Receba o renovo de Deus agora. Receba a alegria e a esperança. Levanta, resplandece. Levanta, resplandece. Porque o Senhor há em você o Espírito do Deus vivo. Aquele mesmo que ressuscitou Jesus, Ele ressuscitará você agora. Receba agora em nome de Jesus. Obrigado, Deus.
Obrigado, Jesus. Amém, Jesus. Obrigado, Pai. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Se exércitos se erguem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. E quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor.
sua mão agora. Faça assim com as suas mãos. Feche as suas mãos agora em sinal de força. O Espírito do Senhor é força. E nós clamamos agora, Espírito Santo, renova as nossas forças. Fortalece, Senhor, os nossos pés sobre a rocha. Nós confiamos em você. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Declare bem forte: não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Não, 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 não seremos abalados. Seremos abalados, não seremos abalados. Oh, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Repita isso com toda a sua força. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Eu não serei abalado, eu não serei abalado, eu não serei abalado. Eu não serei abalado, eu não serei abalado, eu não serei abalado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, seu amor me sustenta. Nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas, Senhor, tua graça me basta, Senhor, sua presença me sustenta. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas,
fraquezas, nas minhas fraquezas, seu amor me sustenta. Nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas, Sua graça me basta, Senhor. Sua presença me sustenta, Senhor. Sua graça me basta, Sua presença me sustenta, Senhor, 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 Senhor. A graça me sustenta, Senhor, Senhor, Senhor. A presença pedimos, Senhor, Tua presença na nossa casa, onde nós estamos agora, no nosso lar, onde está a nossa família, esposa, esposo, filhos, netos. Tua maior herança, Senhor, Tua família. Queremos todos juntos, Senhor, clamar pelo Brasil, clamar contra a epidemia, clamar, Senhor, pelos que estão sofrendo, pelos que perderam entes queridos, pelos que estão desesperados, pelos que estão deprimidos, pelos que estão tendo crises de terror, de pânico. Vem agora, Jesus. Vem agora. Vem agora, Senhor. Vem com Tua mão. Tua mão de cura, de paz, de consolo. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Senhor, Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, sustenta, sustenta.
Olá, igreja. Boa noite, queridos. Boa noite. Como é bom estar aqui com vocês, mesmo que seja à distância, né? O nosso amor não mudou, nada mudou, né? Nós continuamos sendo corpo. E que louvor tão gostoso esse que nós tivemos, né? Quando nós louvamos ao Senhor, a palavra de Deus diz que Ele habita em meio aos louvores. Ou seja, quando você adora aí da sua casa, você traz a habitação da presença do Senhor. Porque Ele ama louvores. Ele ama quando nós abrimos a nossa boca para adorá-lo, para engrandecê-lo. Tenho certeza que você foi muito abençoado por esse louvor, assim como eu fui. E a adoração, ela acontece de diferentes formas, e o louvor é uma delas. Mas eu quero falar de uma outra forma de adorar ao Senhor, que é quando você oferta o seu dízimo, quando você entrega ao Senhor daquilo que Ele tem te dado, quando você entrega a tua oferta na casa do teu Pai. Eu quero falar agora sobre os dízimos e ofertas. Eu quero falar sobre a fidelidade de Deus. Eu tenho certeza que você nunca viveu tanto. Salmos 23. O Senhor é o teu pastor e nada tem te faltado. Eu acho que você nunca tem vivido tanto essa palavra. Esse versículo tão simples, né? Que nós conhecemos de cor e que agora tem se tornado muito realidade na nossa vida, né? Nesse momento que nós temos vivido. E eu falo isso pela minha própria casa. A minha casa tem desfrutado muito da fidelidade do Senhor. E o que mais mostra para nós a fidelidade do Senhor é a chegada de mais um membro da família. Eu não olho para a chegada da Helena como algo assim, meu Deus, e agora teremos mais gastos? Meu Deus, e agora como é que vai ser com tudo isso que está acontecendo? Eu olho para a chegada da Helena e eu vejo, glória a Deus, eu vou ter mais da fidelidade do Senhor. Eu vou desfrutar ainda mais do favor de Deus. Porque Ele é fiel para nos sustentar, queridos. Ele é fiel para cumprir aquilo que diz a palavra dEle. Que nada irá nos faltar. Que Ele é um pastor, que Ele é um pai bom. Então, que você não tenha medo de doar, que você não tenha medo de ofertar ao Senhor. Porque você tem um pai bom. Um pai que não vai deixar faltar nada para você. Nós temos um pai supridor. Nós temos um pai que gera vida. Nós temos um pai que gera abundância sobre a tua casa. E eu quero, aqui atrás você está vendo os nossos dados bancários. Você pode fazer transferência. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp. Mas não é somente, nós não falamos somente de dinheiro. Nós falamos de uma adoração quando você oferta. Nós falamos de fé quando você oferta. Nós falamos de fidelidade quando você oferta. E não é somente a tua fidelidade, mas é a fidelidade de Deus para conosco. É a fidelidade da palavra dEle para conosco. Eu quero orar agora com você e declarar bênção sobre a tua casa. Declarar bênção sobre a tua família. E declarar o que a palavra diz sobre você. O Senhor é o teu pastor, não se esqueça disso, e nada te faltará. Ore comigo agora. Senhor, eu quero te agradecer, porque eu tenho certeza absoluta, Pai, que não tem faltado nada na casa dos meus irmãos queridos. Pai, eu quero declarar ainda mais abundância, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos. Senhor, eu declaro que eles serão supridos em tudo, Senhor. Que haverá prosperidade nos lares, ó Deus. Não somente prosperidade financeira, eu digo, Pai, mas eu digo prosperidade mental, Senhor. Eu declaro alegria sobre mentes, eu declaro alegria sobre corações, eu declaro a tua prosperidade, eu declaro a tua paz, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, que nós venhamos desfrutar da tua paz, Senhor.
da paz que excede todo entendimento, que nós tomamos posse, Deus, de tudo que diz a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro, em nome de Jesus, bênçãos sobre os meus irmãos. Queridos, que vocês tenham uma semana abençoada, e agora nós vamos ter a nossa palavra, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração. Que Deus te abençoe. Estamos morrendo de saudades. Logo, logo poderemos fazer o que nós mais gostamos, que é nos abraçar. Sinta-se abraçado aí, ó. Vou te dar um abraço virtual. Olá, igreja. Hoje eu fui desafiada para trazer uma palavra para vocês. E eu oro a Deus para que eu seja simplesmente um instrumento, para que você receba hoje uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra de vida e uma palavra de transformação, amém? Nós temos falado muito sobre um despertar, sobre um avivamento nesse tempo de pandemia. E isso tem ardido no meu coração no sentido de Deus, não importa o que o Senhor estiver fazendo, o que o Senhor vai fazer, eu não quero estar de fora. Eu não quero estar de fora desse movimento. Então, eu quero estar disponível. E eu oro para que essa seja também a sua oração e que estejamos juntos nisso. Não importa o dom, não importa o chamado, isso não tem a ver com o ministério, mas tem a ver com a presença de Deus. Eu não quero estar fora da presença de Deus, do tempo de visitação de Deus. Amém? Então, pensando nisso, eu queria trazer uma palavra para vocês com relação... Eu voltei um pouquinho lá no Antigo Testamento e me lembrei da arca. A arca, não a arca de Noé, que eu tô acostumada a contar para as crianças, mas a arca do concerto, a arca da aliança. Nós sabemos que quando nós vemos em Êxodo, quando Moisés estava no deserto, Deus deu instruções a ele para construir a arca, para construir um tabernáculo, né? E dentro desse tabernáculo estava a arca. E essa arca, ela representava a presença de Deus para o povo de Israel. Hoje, nós vivemos na dispensação da graça. Então, nós não precisamos de sacrifícios, nós não temos uma arca física. Entramos na presença de Deus pela graça, pelo sangue de Jesus, né? Que foi derramado por nós. Então, nós temos livre acesso. Naquela época, Moisés, que era o líder, ele entrava no lugar santo, onde estava a arca, e ele ouvia de Deus as instruções e recebia as instruções de Deus. O pastor Gerson já até falou em algumas pregações sobre o tabernáculo, explicou passo a passo, cada cômodo. Eu não vou me ater a isso, eu quero apenas falar da arca. Indo um pouquinho mais para frente, já no reinado de Davi, não mais em Moisés, nós já estamos em Davi. A arca havia sido raptada. Ela estava nas mãos dos filisteus, então o povo de Deus perdeu a arca em uma das guerras, e quando Davi, no seu reinado, ele se levanta, ele fala, eu quero a presença de Deus, eu preciso trazer a arca de novo para Jerusalém. Então eu vou pedir para você abrir aí, ou anotar e depois ler, em 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 a 10. Esperar um pouquinho. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalim, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. E puseram a arca de Deus num carroção novo
e levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus, e Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. E a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de reverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. E Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Perez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. E em vez disso levou-a para a casa de Obed-edom. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Uau! Nós vemos aqui algo trágico que aconteceu, né? A arca deveria seguir alguns protocolos. Nós vemos em Levíticos que a arca não poderia estar sendo levada daquela forma, mas Uzá, na sua força, tentou impedir, tentou, num ato até de boa intenção, de boa vontade, mas ele não seguiu com os protocolos. E a Bíblia fala que ele agiu com irreverência, né, com uma certa leviandade. Muitas vezes a gente age pela nossa força, né, para trazer até a presença de Deus para nossa casa. A gente quer impor algo, a gente quer que seja pela força, ou por méritos, ou por sacrifícios, e a gente vai ver que basta a presença de Deus para trazer uma transformação. A arca por si só, ela trazia a presença de Deus. E a gente vê que Uzá, que era o encarregado de levar a arca, ele deveria saber. Ele foi ensinado para isso, ele deveria saber, mas ele não agiu da forma correta. Às vezes a gente vai passando de geração em geração e alguns princípios vão sendo deixados de lado, né? Então, aqueles ensinamentos que a gente aprendeu, coisas que a gente aprendeu lá atrás, foram sendo deixados no meio do caminho. E isso eu digo até de tradição e dentro da igreja, dentro da nossa casa. A gente vai deixando, vai liberando, vai agindo às vezes com uma certa irreverência diante da presença de Deus. Mas eu quero me ater aqui a Obed-edom. Algumas lições. A gente vê aqui no finalzinho que Davi então disse: eu não posso levar a arca. Ele teve medo e ele então bateu na porta de Obed-edom e disse: a arca precisa ficar aqui na sua casa, você pode receber a arca. E a gente pode tirar algumas lições aqui com a vida de Obed-edom. Obed-edom foi surpreendido. A mesma arca que há alguns instantes, que há alguns metros dali, fulminou uma pessoa, agora estaria dentro da casa de Obed-edom. Será que você abriria a sua porta para receber aquela arca? E Obed-edom, então, ele foi surpreendido com a presença do rei. E aquilo poderia parecer uma honra, claro, eu posso deixar aqui, mas também poderia causar um temor, um medo, né? Mas Obed-edom, ele se abriu para a oportunidade, porque ele sabia da importância que tinha aquela arca. Então, ele foi surpreendido, mas deixou a arca entrar na sua casa.
Muitas oportunidades aparecem de repente. Elas não são avisadas, né, com antecedência. Ninguém chegou para Obed-Edom e falou, olha, se prepara porque vai acontecer isso e o rei Davi vai bater na sua porta e ele vai pedir para que a arca fique na sua casa. Algumas oportunidades como essa pandemia, na verdade, né, algumas situações acontecem de repente. Mas não é o de repente de Deus, porque eu creio que nos céus, no reino dos céus, no mundo espiritual, algo já está sendo preparado, algo já está acontecendo e chega para nós de repente. Só que vai depender, esse de repente, de você aceitar ou não. Algumas oportunidades eu creio que são únicas. Nós não podemos desperdiçá-la, nós precisamos ter esse entendimento, esse discernimento do processo de Deus quando chega a nós, quando bate na sua porta. Às vezes Deus está aí batendo na sua porta, querendo entrar na sua casa, querendo entrar na sua vida, e nós às vezes por medo, às vezes por comodismo, não estamos fechando essa porta e não deixando a arca de Deus, que significa a presença de Deus, entrar na nossa casa e causar uma transformação, como aconteceu na casa de Obed-Edom. Nós estamos vivendo, né, nessa pandemia, muitos planos foram interrompidos. Eu penso, casamentos foram interrompidos, festas de aniversário, planos pessoais, planos profissionais foram interrompidos, mas nós podemos ver as oportunidades de Deus em cada interrupção da nossa vida. Assim como Obed-Edom viu, porque ele sabia da importância, o quanto significava a arca. Eu queria que você abrisse em Hebreus 9, 3, 4. O autor de Hebreus, ele lembra aqui a importância da arca e o que havia nela. Vamos ler lá em Hebreus 9, versículo 3, diz: ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente chamado Lugar Santo. Estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontrava um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. E nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E acima da arca estavam os querubins da glória que com a sua sombra cobriam a tampa da arca. Obed-Edom sabia que dentro daquela arca havia o maná. E o maná representa para nós a provisão de Deus. Quando você deixa a presença de Deus entrar na sua casa, ela vai trazer uma provisão. E a provisão tanto material quanto a provisão espiritual. Dentro da arca também havia a vara de Arão que floresceu. Arão, ele era o sacerdote e ele tinha essa vara representando a liderança e a frutificação. Quando você deixa a presença de Deus entrar na sua casa, você deixa que Deus seja o líder, seja o sacerdote da sua casa e que traga frutos. E frutos, aqui diz, e frutificação, a vara de frutificação. E o terceiro objeto que havia na arca era as tábuas de Deus, são as ordenâncias e princípios e a direção de Deus para o povo. E para nós hoje, significa que a presença de Deus, ela traz a direção, ela traz os princípios verdadeiros e corretos de Deus. Então, Obed-Edom, ele aproveitou aquela oportunidade. Então, que nós também, assim como Obed-Edom,
possa abrir a porta da nossa casa, possa receber a presença de Deus, possa receber o maná, que é a provisão, possa receber a vara, que é a liderança e a frutificação dentro da nossa casa, e que a gente possa receber as tábuas de Deus, que são as ordenanças de Deus. Amém? Agora, imagina um outro ponto que Obed-Edom precisou abrir espaço dentro da sua casa para colocar essa arca. Que eu imagino que fosse grande a arca e pesada, né? Então, provavelmente ele teve que tirar alguma coisa ou afastar os móveis, fazer alguma mudança para poder receber essa arca dentro de casa. Às vezes a gente recebe visita e quem recebe muito visita tem que, e às vezes aqui, né, em São Paulo as casas são pequenas, os apartamentos, e a gente tem que colocar um para dormir na sala, o outro tira um do quarto, põe no outro, remaneja ali a casa para receber uma visita. E assim, quando nós recebemos a visitação de Deus, da presença de Deus, deve haver mudança. Deve haver mudança. Aqui, Obed-Edom, ele se submeteu à visitação e reconheceu a importância da arca, a importância da presença de Deus. Quando a presença de Deus entra em nossos lares, em nossa casa, em nossa vida, ela deve causar uma transformação. Não é apenas uma mudança, algo que agora eu estou lendo um pouco mais a Bíblia, estou orando um pouco mais, mas é algo que Deus quer transformar a mentalidade, uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de atitude, uma mudança de hábito, algo realmente transformador. E a presença de Deus, a arca, ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. Nós vemos, a Bíblia diz que toda a família dele foi abençoada. Isso é algo tão forte, a presença de Deus, que houve uma transformação de geração para toda a geração de Obed-Edom. Se a gente abrir aqui em 1 Crônicas 16, 1, 5, um pouquinho já mais para frente, quando depois Davi vai e busca de fato a arca ali da casa de Obed-Edom, porque viu que a presença de Deus estava ali e a família de Obed-Edom estava sendo abençoada. Então ele volta com seus homens e então, da forma correta, leva a arca para Jerusalém. E já depois, quando a arca já está em Jerusalém, um pouquinho mais para frente, a gente vê aqui em 1 Crônicas 16, 1. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor, e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. E Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe, Zacarias vinha em seguida, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaiai, Obed-Edom. E eles deviam tocar lira e harpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. Nós vemos aqui Obed-Edom no meio dos levitas. Obed-Edom, ele passou de um simples homem para ser um adorador, para ser um levita. Então nós podemos ver aqui que a presença de Deus não só transformou a vida de Obed-Edom, que se tornou um levita, mas como ele transformou toda a sua geração, a presença de Deus. Então, se a gente olhar um pouquinho mais, no mesmo texto, em 1 Crônicas 16, um pouquinho mais lá na frente,
Versículo 37 e 38 fala: Então Davi deixou Asaf e seus parentes diante da arca da aliança do Senhor para lhe ministrarem regularmente, de acordo com as prescrições para cada dia. Também deixou Obed-Edom e seus 68 parentes para ministrarem com eles. Obed-Edom, filho de Jedutum, e também Oza foram porteiros. Então, nós vemos aqui a casa toda de Obed-Edom adorando e sendo colocados para ministrarem ali diante da arca do Senhor. E para finalizar, aproveita que você está em 1 Crônicas, pula para o capítulo 26, versículo 8, que diz: todos esses foram descendentes de Obed-Edom. Eles, tem uma lista, né? Um pouquinho antes do versículo 8 tem uma lista. Então finaliza: todos esses foram descendentes de Obed-Edom. Eles e os seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. E eram ao todo 62 descendentes de Obed-Edom. Uau, isso daqui é muito forte. É muito forte porque a gente vê que por conta de uma oportunidade que Obed-Edom abriu a sua porta para a arca entrar na sua casa, e aquela arca ficou por 3 meses, e Obed-Edom se submeteu à visitação da presença de Deus daquela arca, onde eles estivessem dentro da sua casa, se eles estivessem comendo, eles olhavam, a arca estava ali. Se eles estavam no banheiro, se eles estavam na cozinha, onde eles estivessem, eles estavam olhando para aquela arca com reverência, aceitando e submetendo que ali estava a presença de Deus. Algo tão importante. E isso causou uma transformação. O texto fala que então Deus abençoou a ele e a sua família. E a prova está aqui, que a gente leu. Como a consequência da presença de Deus transformou Obed-Edom, não apenas por uma situação, mas por toda a sua geração, de geração em geração. Como a presença de Deus pode causar uma transformação, e ela pode começar através da sua vida hoje, através da sua casa, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, e assim vai. Eu tenho um testemunho pessoal, quem me conhece, a presença de Deus, ela entrou na casa lá da minha avó. Quem conhece a Dona Angélica? A Dona Angélica, ela era já casada com os filhos pequenos e ela não seguia, né, os caminhos de Deus, não conhecia. E então a minha mãe, a Carmen, ela criança ainda, ela teve uma doença, ela teve uma hemorragia muito forte, muito intensa, que ela não podia sair da cama. E aquilo, se eu não me engano, perdurou aí por quase 1 ano. Ela perdeu o ano escolar, ela teve que parar, não podia nem ir para a escola. Ela não conseguia comer nada e os médicos desenganaram a minha mãe. E você vê que houve uma interrupção, né? Algo trágico aconteceu. Mas a minha avó, no desespero, levou todo tipo de gente para fazer alguma coisa para que ela fosse curada. E então ela convidou um pastor, e o pastor entrou ali dentro da casa e fez uma oração. E ela falou para minha avó, esse pastor falou para minha avó: olha, a sua filha já não tem mais nada, ela já está curada. Pode levantar, dar um banho, alimenta a sua filha, porque ela já está curada. E assim aconteceu. A minha mãe se levantou e ela foi da noite para o dia curada. E então a minha avó, reconhecendo a presença, aquela presença de Deus poderosa que curou a minha mãe, ela então
jogou fora, ela conta que ela tirou todas as coisas que tinham na casa dela de outros deuses, de adoração, de imagens, e ela jogou tudo aquilo e houve uma transformação na mente dela e na vida dela. Então ela passou a seguir a Deus e ela passou a carregar a presença de Deus. E essa presença de Deus passou para minha mãe. E a minha mãe, com os 3 filhos, eu e meus 2 irmãos, trouxe e nos ensinou as ordenanças de Deus, nos mostrou o caminho de Deus. E hoje eu tô aqui falando para vocês e eu tenho a oportunidade de passar essas mesmas ordenanças, a provisão, tudo o que Deus fez lá atrás. Tô tendo a oportunidade de passar para o Mateus, para o meu filho. E eu tenho certeza e eu profetizo isso, que o Mateus vai passar, se tivermos a oportunidade, a chance, se Jesus não voltar, ele vai poder passar para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. E assim vai por toda uma geração a presença de Deus. Então eu quero te animar hoje para você chamar a presença de Deus para dentro da sua casa, para dentro da sua vida, e assim haverá, eu creio, uma transformação dentro da sua casa. E dessa transformação virá um avivamento, dessa transformação virá um despertar. E quando sairmos dessa pandemia e de dentro das nossas casas, assim como foi Obed-Edom, ele estava ali ministrando na frente ali da arca de Deus. E então nós sairemos e nós levaremos conosco a presença de Deus. O que diferencia o povo de Deus das demais pessoas, assim como o povo de Israel era conhecido, porque por onde eles iam, a presença de Deus acompanhava. E o que nos diferencia é a presença de Deus. O simplesmente crer, às vezes todo mundo, né, ali crê, você tá numa conversa de elevador, você tá numa conversa ali no mercado, com o seu vizinho, ou até com a família, e todo mundo crê, eu creio sim que Deus vai tirar a gente dessa, eu creio, mas o que faz a diferença é quando a gente carrega sobre nós, não apenas dentro, mas sobre nós, por onde vamos, a presença de Deus, e por onde passamos, deixamos a marca de Deus, a presença dele através de cura, através de uma palavra profética, através de uma atitude que vai mudar a situação, o ambiente. Então a minha oração, juntamente com vocês, irmãos, é que venha a presença de Deus sobre nós, e que venha a transformação, que venha o despertar, que venha o avivamento. Amém? Que Deus abençoe.